Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Bruno de Oliveira, CEO e fundador do E-Commerce na Prática, a maior escola de e-commerce do Brasil. E hoje eu trouxe aqui para vocês um assunto, cara, que está aí saindo em todos os meios de comunicação, que é também mais uma reviravolta aí da taxação dos e-commerce chineses, né? Então você sabe que esse caminho da taxação estava indo aí para um cenário quase que certo de haver taxação, mas houve aí todo um rumor e uma mobilização negativa em redes sociais e de forma pública o governo decidiu voltar atrás e disse que não vai taxar. E como contrapartida foi negociar com os players envolvidos, né? Hoje, só para você ter noção, os principais envolvidos nisso aí são AliExpress, Shopee e Shein. Principalmente Shein e AliExpress, né? Que são empresas que enviam aí milhares de encomendas para o Brasil todos os dias, teoricamente sem pagar imposto, né? Elas fazem o possível para entrar dentro daquela isenção, entre aspas, que acaba privilegiando aí pedidos, né, compras abaixo de $50. Mas vamos lá, né? O que o governo, cara, negociou? Principalmente com o Shein, né? Disse que a empresa olha o Brasil como um dos principais mercados do mundo. E não só isso, mas como um polo de distribuição de produtos para os outros países da América Latina, né? E que potencialmente pode abrir uma fábrica no Brasil e em breve empregar 100 mil pessoas. Essas falas vieram a público através do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que teoricamente teria negociado com eles. A Shein depois acabou divulgando também um plano de investimentos para o Brasil, cerca de $750 milhões de investimento no Brasil nos próximos anos. Agora, beleza, o que tudo isso significa para o nosso mercado, né? Vamos fazer algumas provocações aí nesse vídeo, vamos tentar entender, né, de onde a Shein tirou esses números e como é que isso pode ser positivo ou negativo para o nosso mercado de e-commerce e para os outros varejistas, seja ele grande ou pequeno. Hoje, assim, não adianta a gente tentar tirar a Shein da equação do varejo brasileiro, não adianta, né? Ela já está inserida no varejo brasileiro, né? Por mais que ela não esteja aqui, né? Milhares de pedidos são feitos por brasileiros na Shein. Todos os dias essas encomendas vêm para cá. Então, assim, já existe um público, né, muito fiel e muito consumidor da Shein no Brasil e a gente não tem como evitar que isso esteja acontecendo. Principalmente por causa de críticas aí de vários outros varejistas, inclusive do segmento de moda, né, que estão aí preocupados, né, com essa possível concorrência desleal. Mas, assim, não tem como a gente ignorar isso, tá? A Shein já faz parte. E, cara, todo mundo vai ter que aprender a lidar com esse competidor aqui, né? Seja ele operando aqui dentro do Brasil ou fora. Agora, a Shein vindo para o Brasil, né, ela precisaria se adaptar à nossa realidade. Empreender no Brasil não é fácil, né? Existe toda uma diretriz burocrática para a gente lidar aqui, além de carga tributária, sindicatos, cara, uma mentalidade do trabalhador diferente da mentalidade lá da China. Então, assim, tem uma série de desafios para poder você, nacionalizar a sua operação no Brasil que talvez eles não estejam contando, né? Então, só para você entender, né, a Shein é uma empresa chinesa, é uma empresa que em dado momento ela não produzia absolutamente nada do que ela vende, ela comprava em atacados, né, e revendia. E a partir de um determinado momento ela montou uma infraestrutura, né, com fábricas terceirizadas para poder, onde ela terceiriza a produção e vai pagando, né, por produção. Hoje, assim, ela está envolvida em vários escândalos, eu não vou dizer assim escândalos porque ainda não se tornaram escândalos porque nada foi provado de fato, né, mas ela está envolvida em várias polêmicas, né, de trabalho escravo, né, de exploração de mão de obra, coisa que a gente ouve falar de vez em quando no segmento de moda, né, e também de trabalho em fábricas chinesas, né. Tem aí uma matéria, inclusive, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, né, onde foi divulgado que a Shein paga cerca de 1 centavo por peça produzida, né, o que dá a um colaborador, né, um salário ali de mais ou menos $500, $600 por mês, que, dada a realidade do salário mínimo brasileiro, não é tão pouco assim observando a realidade do brasileiro. Só que o brasileiro não vai trabalhar 18 horas, 19 horas, que é como esse cara está trabalhando lá segundo a sua matéria. Então, assim, existe uma diferença de produtividade muito grande para a gente poder entender em relação à forma como a Shein produz hoje, a forma como ela vai produzir no Brasil. Agora, vamos falar de números, né? Hoje a Shein
ela está avaliada em mais ou menos 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro para uma empresa de moda, né? Um valuation assim, estratosférico. A gente não tem acesso a tantos dados da Shein como a gente tem de vários outros varejistas, por isso que eu não trouxe tantos números, porque ela é uma empresa de capital fechado, né? Ela não é uma empresa aberta em bolsa, é uma empresa de capital fechado, recebeu uma última rodada de investimento recentemente de mais ou menos 3 bilhões de dólares e o valuation dela caiu de 100 para 64 bilhões por conta desse momento, né, que o varejo vem vivendo, que as startups vêm vivendo. A gente está no momento de baixa e ela acabou concordando, né? Teoricamente deve ter sido obrigada a concordar porque precisava de dinheiro para giro. Mas mesmo assim um valuation muito considerável, 64 bilhões. Outro número interessante, que também não é um número oficial, né, mas é um número que circula por aí, é que a Shein teria faturado 30 bilhões de dólares no ano passado, o que é um faturamento gigantesco para uma empresa de moda, principalmente uma empresa de moda acessível, né, de fast fashion, entre aspas. 30 bilhões de dólares seria realmente um faturamento assim, muito fora da curva. Agora, 100 mil empregos gerados no Brasil, será que isso é possível? Eu acho que quando a gente vai fazer promessas, principalmente negociando com o governo e expondo isso na mídia, a gente precisa ter cuidado com o nível de promessa que a gente faz, né? Eu, particularmente, não acredito 100%, não acredito que a Shein abra essa fábrica no Brasil e muito menos acredito que ela tenha capacidade de gerar 100 mil empregos no Brasil. Para você ter uma noção, a maior empresa do Brasil em número de funcionários é o Itaú e ela tem cerca de 99 mil funcionários. Tá? Então, assim, e a Shein, ela não tem lojas físicas, né? Quem seria, por exemplo, a Shein brasileira? Salvo as devidas proporções, mas uma Shein brasileira seria, por exemplo, as lojas Renner, né? Que tem 22 mil funcionários, para você ter uma noção, tá? Incluindo fábrica, incluindo todas as lojas físicas, que são enormes, ela tem 22 mil funcionários. E outro dado interessante, a Shein, para tentar acelerar essa entrada dela no Brasil, ela fechou parceria com um fabricante de tecido brasileiro chamado Coteminas. É uma empresa que fabrica tecidos, ela é dona das marcas Artex, M. Martin, algumas marcas que você conhece. Ela tem também uma associação de confecções, cerca de 2 mil confecções aí, que teoricamente produziriam peças para a Shein aqui no Brasil. E aí o lance que a gente precisa perguntar, a gente precisa imaginar, né, e ver o que vai acontecer será que essas empresas estão dispostas a receber 1 centavo por peça? Será que elas estão dispostas a receber 1 centavo por peça? Eu não sei. Vamos ver na prática como é que isso vai acontecer, se isso vai afetar preços e qualquer outro tipo de coisa na operação Brasil da Shein. O lance é que assim, o mercado, quando ele olha esse tipo de coisa, teoricamente ele gosta, né? Quando a Shein e a Coteminas anunciaram a parceria, as ações da Coteminas, que costumam não ter muita liquidez na bolsa, subiram mais de 200% em 2 dias. Então a empresa estava com uma queda muito grande nas ações ao longo do último ano e essa queda ela foi toda recuperada em um dia, com as ações subindo muito depois desse anúncio, né? E assim, vamos ver na prática como é que isso vai funcionar. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, né? Para a gente colocar pingos nos is, né? 100 mil empregos, será que isso é possível? A Coteminas, que vai fabricar as peças da Shein no Brasil nesse primeiro momento, só para você ter uma noção, ela tem cerca de 10 mil funcionários. E um ponto que a gente não pode esquecer, a própria Shein tem cerca de 10 mil funcionários no mundo todo, onde ela tem operação, somando tudo, ela tem cerca de 10 mil funcionários. You serious? Não é número oficial, porque, conforme eu falei, não é uma empresa de capital aberto, então a gente não tem acesso aos números oficiais, mas são estimativas que o mercado dá para a empresa, né? Várias dessas estimativas sempre estão bem alinhadas com a realidade. Agora, deixando todas essas provocações de lado e analisando o mercado, cara, assim, teoricamente, para o consumidor brasileiro é um ponto positivo, né? Vamos supor que a Shein se adapte a tudo, né? Cara, deixe de lado, né? Deixe para o passado esses escândalos aí de trabalho escravo e coisa do tipo, e realmente não seja essa a realidade. Estou supondo coisas aqui, né? Cara, isso pode ser positivo para o consumidor, isso pode ser positivo para o mercado, que é um mercado que já tem muita competição, mas ele vai ter ainda um pouco mais de competição. Para os grandes players brasileiros, obviamente, não é nada bom, né? Porque você vai ter aí um concorrente gigantesco
né, cara, entrando aqui, só que teoricamente ela produzindo peças aqui, ela vai estar sujeita, né, a todos os desafios que esses players têm também, né, lidar com o trabalhador brasileiro, né, com situações sindicais, lidar com inflação, com taxa de juros aqui no Brasil, lidar com a parte tributária, com a parte burocrática, então ela estaria sujeita a tudo isso também, né, acabariam aí essas alegações de uma concorrência desleal. Agora, precisamos ver na prática como é que isso vai acontecer, quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer. Eu, conforme já falei para vocês, assim, não colocaria a minha mão no fogo, né, por essa execução, né, principalmente uma execução rápida para isso. Né, eu quero ouvir agora a sua opinião. O que você acha? Você acha que isso vai acontecer realmente? Será que vai acontecer rápido? Deixa o seu comentário. Agora eu quero perguntar uma outra coisa, né? Você já comprou alguma coisa na Shein? Relata aqui embaixo como é que foi a sua experiência em relação à compra lá e se isso foi positivo ou negativo comparando com experiências de compra em empresas brasileiras. Eu quero entender qual a percepção de vocês em relação à Shein. Agora, antes da gente terminar esse vídeo, tem um ponto muito relevante, né? A gente não pode deixar de lado, todas as técnicas de marketing que a Shein usa para vender, né? Realmente eles são muito bons de marketing, por isso que conseguiram uma escala tão grande. Várias das técnicas que eles utilizam são técnicas que a gente ensina aqui no E-Commerce na Prática, que os nossos alunos aplicam também e que você pode aprender. Vou deixar um link aqui para você conhecer a Escola E-Commerce na Prática. Lá você tem acesso a mais de 400 aulas, mais de 20 cursos completos para te ajudar a construir, a alavancar o seu e-commerce, vender mais, divulgar sua marca, né, fazer o que você quiser em relação ao e-commerce, em relação a sucesso nas vendas online. A gente pode te ajudar aqui no E-Commerce na Prática. Depois de conquistar o Brasil e entrar na lista de sites de vendas mais acessados do país, a Shein abriu as portas a novos vendedores locais e você pode fazer parte disso. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você precisa fazer para vender na Shein e qual é o custo disso, além de te mostrar quando que vale a pena e quando não vale.